Me perguntaram assim logo hoje cedo, pastor, por que existem várias religiões se existe um único Deus? E a resposta não é difícil, não. A verdade é que o homem, quando foi destituído do Éden, Adão e Eva, eles perderam a sua conexão com Deus, ok? E aí o homem, a partir de então, sem essa conexão, passou a não ter as respostas para o sentido da sua existência, o seu propósito de vida. São respostas importantes até para que o homem possa encontrar o seu bem maior, que é a felicidade. Segundo Aristóteles, a felicidade é o bem maior do ser humano. E ele entende, acredita que encontrando essas respostas, que são transcendentes, né, porque estão fora da nossa possibilidade de entendimento humano, nós alcançaremos essa tal felicidade. Então o homem sempre buscou a divindade, não por amor à divindade ou adoração à divindade, sempre foi um sistema de troca. Sempre o homem busca, na verdade, da sua felicidade, né? E aí nasce a religião. Como o homem não consegue se conectar com Deus, porque Deus ele é soberano e por causa do pecado fomos desconectados com Ele, o homem não consegue se conectar, então ele idealiza um Deus a partir daquilo que ele enxerga, a partir do seu coração, a partir da sua imaginação. Cada um vai idealizar um Deus, né? E começa a religião. É óbvio que algumas religiões começaram não pela idealização, imaginação de pessoas, mas pela manipulação de seres espirituais, né? Que nós sabemos que são entidades malignas e que fizeram doutrina, e muitos seguem doutrinas, como a Bíblia diz, que no final dos tempos muitos seguiriam doutrinas de demônio, mas na verdade isso já ocorria desde os tempos antigos, né? Então, é uma forma do homem querer se conectar com Deus, mas isso é impossível acontecer, né? Então, nós temos milhões de religiões, mas que, na verdade, não conseguem trazer esse bem maior, essa felicidade, não conseguem responder essas dúvidas, essas questões que os homens, naturalmente, dentro de si, têm como uma lacuna que precisa ser preenchida. Todo homem tem esse vazio. Depois que nos desconectamos de Deus, ficamos com esse vazio, essa lacuna na nossa alma, ok? E aí Deus vem e, como sendo o único capaz de fazer isso, ele busca se conectar novamente com o homem. Só ele pode fazer isso. Nós não podemos fazer por nós mesmos. Então ele, para se conectar com o homem, o que ele faz? Ele cria uma religião de forma nenhuma. É isso que as pessoas devem entender. Deus em nenhum momento propôs no seu coração em criar nenhuma religião. A religião é coisa de homem. Religião é invenção humana. Deus, para se conectar com o homem, o que ele fez? Ele deu o seu único filho. O seu único filho que se fez carne, se fez homem, veio na condição de servo, não só para revelar o Deus Criador, mas também o seu caráter, porque na verdade o homem sempre soube da existência de Deus, como está lá em Romanos no capítulo 1, onde diz que as coisas criadas revelam o Criador, revelam a existência de um Deus, de uma divindade. Isso é incontestável, porque só uma divindade, só um Deus, só um ser inteligente poderia criar o universo com esse design inteligente. Só um ser inteligente poderia criar um outro ser inteligente, que somos nós, seres morais. Só um Deus moral poderia fazer isso. Então a criação revela um dos atributos exclusivos de Deus, que é a criação, só Ele pode criar. E o homem, sabendo da existência de Deus, ele sempre buscou na divindade essas respostas, mas como não tinha como conectar ou descobrir quem é esse Deus, ele sempre tentou idealizar no afã de buscar essa divindade. Então Deus vai dar seu único filho, se revela plenamente no seu filho Jesus, no seu unigênito, quem ele é, o seu caráter, o seu amor, o seu propósito. E é na palavra de Cristo Jesus em que nós vamos encontrar essas respostas, as respostas para as nossas existências, para a nossa existência, a resposta para o propósito da nossa vida. É em Jesus que vamos encontrar o nosso bem maior, que é a felicidade. Não a felicidade que o mundo diz que nós temos que ter, não a felicidade conceituada pelo mundo,
mas a felicidade real, que só Deus pode nos dar, aquela felicidade que independe das circunstâncias, aquela felicidade que é constante na nossa vida, independente das adversidades e aflições que possamos ter. Então é em Jesus que encontramos essa resposta. E muito cuidado, porque eu vi outro dia na internet, alguém colocou uma frase de efeito, as pessoas aplaudem, gostam disso, né? E colocaram assim, não fomos chamados para sermos felizes, Deus nos criou para sermos servos. E eu vou dizer que essa é uma mentira, isso não é uma frase bíblica, embora eu vi vários aplausos ali, porque na verdade ninguém conseguiria servir a Deus com alegria se não fosse feliz primeiro. Então antes de ser um servo, você tem que ser feliz. E Deus criou sim o ser humano para sermos felizes. Nós perdemos essa felicidade no momento em que pecamos e desconectamos de Deus. E aí passamos a buscar essa felicidade através dos nossos próprios prazeres. Mas é pura ilusão, porque isso não traz felicidade para ninguém. Então, amado Deus, vem, entrega o seu Filho como sacrifício, o sangue derramado de Jesus nos redime de todo o pecado, porque o pecado foi que nos separou de Deus, como diz Isaías 59, ele vai nos redimir do pecado, a ira de Deus foi satisfeita, a justiça de Deus e a sua ira foram satisfeitas plenamente em Jesus na cruz do Calvário, onde a Bíblia diz que ele foi moído, e lá ele levou sobre si todas as nossas dores, nossos pecados, para que novamente pudéssemos nos reconciliar com Deus. O que Deus fez através de Jesus foi isso. Buscar nos reconciliar com Ele. E como é que isso é feito? Isso é feito quando você crê em Jesus, quando você entende a sua obra, quando você crê na sua obra, e quando você entrega a sua vida a Jesus. Porque Ele é o seu advogado, só Ele pode te defender, só Ele pode te mostrar o caminho. Na verdade, Ele é o caminho que leva ao Pai, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, gente, Deus não veio criar religião. Se você acredita que religião é uma forma de se conectar com Deus, porque vem do latim religare, que quer dizer religar, né? Religião quer dizer religar. Jesus, então, Ele é a religião. Jesus é aquele que religa ao homem a Deus. Mas não podemos viciar, envenenar esse propósito, essa ação de graça, de amor divina, com os nossos dogmas humanos, com as nossas religiões, e assim nós conseguimos estragar tudo que Deus fez, né? Então, creia somente em Jesus, creia somente na sua palavra e mais em nada. Se você fizer isso, você vai ter todas as respostas que você precisa e você vai ter o principal, que é a vida eterna. Tá bom? Que Deus te abençoe e fique na paz.